Boa noite. A Comissão da Verdade e a abertura dos arquivos da ditadura militar é o tema do Direito de Debate que começa agora para todo o Brasil. O projeto que cria a Comissão da Verdade foi recentemente aprovado pelo Senado Federal. O objetivo da comissão é apurar violações de direitos humanos entre 1946 até 1988. Para esse importante debate, veja quem são os nossos convidados. A doutora Margarida Pressburger, ela que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, seção do Rio de Janeiro. A doutora Eugênia Augusta Gonzaga, ela que é procuradora da República com atuação na defesa dos direitos fundamentais, cidadania e minorias do Ministério Público Federal de São Paulo, e também participa do programa o ex-preso político Ivan Seixas. Antes de começar o nosso debate, vamos ver por onde anda o nosso presidente da OAB do Rio de Janeiro, doutor Adi Dambusch. Estou na sede da OAB do Rio de Janeiro. Essa placa é uma homenagem à dona Lida Monteiro, secretária do Conselho Federal, que em 1980 foi morta por um atentado terrorista praticado pela ditadura militar. Mas ela não é só um retrato na parede. Ela não homenageia só a dona Lida. Homenageia todos os brasileiros e brasileiras que, por conta da sua luta por um Brasil mais justo, mais igualitário, foram mortos, foram torturados. E essa placa ilustra o programa de hoje. No programa de hoje nós vamos tratar da abertura dos arquivos da ditadura militar. Vamos tratar do direito à memória e à verdade. Nós não podemos empurrar a nossa história, por pior que ela seja, por mais desabonadora que ela seja, para debaixo do tapete. As novas gerações têm que saber o que aconteceu naqueles anos de chumbo. Têm que saber que houve uma época nesse país que se matava e se torturava por emitir opiniões contrárias ao regime vigente. Então, esse programa, ele é um programa histórico. Esse programa, ele ilustra a luta permanente da OAB de resgate da memória, de dar conhecimento às novas gerações para que aqueles fatos nunca mais aconteçam. Eu quero aproveitar aqui a fala do Dr. Adi até para manifestar aqui o reconhecimento, né, pelo que a gestão da OAB, pelo que a OAB tem feito no Rio de Janeiro e repercutindo pelo Brasil inteiro, com relação à afirmação de não deixarmos situações que foram muito ruins para o Brasil abertas como se nada tivesse acontecido. É papel de uma instituição chamar atenção, liderar mesmo. E para isso eu acho que nós estamos muito bem representados no Rio de Janeiro. Eu queria passar para a doutora Margarida para repercutir o tema e para perguntar para a senhora por que a Comissão da Verdade, esse tema ainda incomoda tanta gente, ou pelo menos algumas pessoas? Ela incomoda assim como acomoda. Ela incomoda aqueles que foram os torturadores, aqueles que aplaudiram a ditadura reinante no país, e é uma cobrança que nós temos. O outro lado dessa sociedade tem a cobrança de eu quero saber. Meu irmão foi preso, torturado. Eu quero saber quem fez isso. Mesmo que o Supremo Tribunal tenha dito que a anistia era para os dois lados, mas eu quero pelo menos olhar nos olhos desse torturador e poder dizer para o filho dele que o pai dele não foi um herói, que o pai dele foi um torturador. Então eu acho que é uma satisfação que a sociedade, que as famílias têm que ter. Saber, e principalmente aqueles desaparecidos, os mortos e desaparecidos. As famílias têm direito de chorarem pela última vez e ter certeza de que estão enterrando o seu filho, o seu marido, o seu pai. Eu tenho uma experiência que eu conto muito. Numa reunião, uma senhora de muita idade se aproximou com o filho disse, vê se a senhora convence minha mãe a se mudar, porque onde ela está morando agora, onde ela sempre morou, agora o local é muito perigoso. E ela me disse, eu não posso, porque o dia que meu filho recuperar a memória no Araguaia, ele vai voltar para casa. E eu tenho que estar esperando por ele. Não é justo. Essa senhora tem o direito, talvez agora não mais pela idade, mas o resto da família, de enterrar definitivamente o seu morto. O senhor participou, ou foi protagonista desse episódio que a gente está comentando agora. Eu queria que
se comentasse alguma coisa a respeito. O que significa termos instituições ainda lutando pela verdade? Isso é importante para você, para a tua família, enfim. Olha, acho que é fundamental para o país, né? Porque nós tivemos, em 64, nós não tivemos um governo que ficou maluco e começou a torturar as pessoas. Foi o assalto ao poder, assalto aos cofres públicos que fizeram em 64 e implantaram o terrorismo de Estado. E isso, durante 21 anos, pelo menos 3 gerações, não foram formadas lideranças estudantis, trabalhadores, empresariais, militares, nenhum político que você tem atual é formado nesse meio tempo. É gente ou do passado, que fez a luta contra a ditadura, ou gente muito recente, que não teve a experiência cultural de viver em democracia. E as pessoas que são contra a verdade no país, é muito claro, não só os torturadores, como a doutora Margarida está falando, mas os empresários que financiaram as torturas e principalmente se beneficiaram da ditadura. Eu acho que é o mais cruel financiar, porque nós que éramos presos, todos tínhamos um preço pela cabeça. E isso era um brinde, um presente que davam para os torturadores, todos, né, do carcereiro ao comandante, todos tinham um prêmio. Mas isso era a conivência, a cumplicidade que era comprada, porque as grandes obras da época da ditadura eram tocadas por empresas que hoje estão aí financiando campanhas eleitorais, que se beneficiam com a democracia. Uhum. E meios de comunicação que cederam órgãos seus para a repressão fazer propaganda, não querem ver os seus nomes misturados com torturas e assassinatos, né? Uhum. E principalmente o cruel crime do desaparecimento, que é não dar o direito à família a chorar o seu ente querido, a enterrar, né? Que é uma coisa sagrada. E aí eu acho que o grande motor dessa história é você entender o passado, conhecer o passado para entender o presente e construir um país melhor, né? Porque o país merece coisa melhor do que esse bando de gente sórdida que torturou, que matou e principalmente quem se beneficiou com as torturas, né? Bom, queria passar para a doutora Eugênia. Doutora Eugênia, e do ponto de vista jurídico, do ponto de vista formal, como é que a gente coloca essa questão toda? É possível que se faça alguma coisa no Brasil, do ponto de vista institucional, para debater mais o assunto, para transformar, para mexer com o tema? É possível, nós estamos fazendo, os familiares e ex-vítimas, pessoas que foram torturados e presos como o Ivan, nunca desistiram de procurar justiça, de procurar a verdade, de procurar a abertura integral dos arquivos, de preservar essa memória nacional. E desde que eles foram até o Ministério Público Federal em São Paulo, nós estamos trabalhando muito rumo a esses 3 vetores: verdade, justiça e memória. E, no nosso caso, nós já entramos com ações contra torturadores, onde nós conseguimos as provas necessárias, nós já entramos com as ações, pelo menos no âmbito civil. A decisão recente do Supremo, dizendo que a anistia valeu para os 2 lados, ela é expressa em dizer que só vale para fins criminais, para prisão. Então, nós não estamos impedidos de procurar, pelo menos, a responsabilização civil desses torturadores. E a Comissão da Verdade, ela vem em acréscimo a toda essa luta, ela vem para tentar abrir alguns arquivos, alguns procedimentos que até hoje ainda estão obscuros ou foram destruídos. Quem sabe a comissão consiga reestruturar, reorganizar, reconstituir alguns arquivos que estão na casa de particulares até hoje. E vemos como mais um passo na direção dessa memória, dessa verdade histórica e, na nossa opinião, da realização de justiça, porque no Brasil ainda é impensável, não é, que nós pensemos nesses crimes tão graves cometidos sem nenhum tipo de responsabilização. E é cabível, apesar de ter sido plantado na memória coletiva a ideia de que não cabe nenhuma medida, cabe sim, existem caminhos jurídicos. Bem, eu queria repercutir mais algumas coisas com a doutora Eugênia, mas nós vamos ver agora alguns trechos de uma importante campanha da OAB do Rio de Janeiro, a campanha pela memória e pela verdade.
Meu nome é Ana Rosa Kucinski, eu sou professora. Em 1974, eu e meu marido fomos presos no centro de São Paulo. Nossas famílias esperam notícias até hoje. Será que essa tortura nunca vai acabar? Sou Sônia de Moraes Angel, professora e economista. Em 1973 fui presa e brutalmente torturada e assassinada. De mim só sobraram os ossos. Será que essa tortura nunca vai acabar? Sou Eleni Guariba, professora universitária e diretora de teatro. Fui presa em 1970 e barbaramente torturada. Depois de solta, fui presa novamente e desde então estou desaparecida. Será que essa tortura nunca vai acabar? Participe do abaixo-assinado pelo direito à verdade e à memória dos desaparecidos políticos. Acesse www.oab-rj.org.br. Arquivos abertos. As famílias têm esse direito. Olha, essa campanha foi lançada em abril de 2010 junto com o abaixo-assinado virtual. E ela deixa uma pergunta no ar. Será que essa tortura nunca vai acabar? Doutora Margarida, eu confesso que eu já tinha visto já os filmetes, mas toda vez que eu vejo me dá um arrepio. É um negócio muito, muito sério. Eu queria que a senhora falasse um pouco disso. A mim também. Nós só temos que agradecer aos artistas que nos cederam todos os direitos sobre essas imagens. E também ressaltar o pioneirismo da OAB do Rio de Janeiro, que na atual administração se empenhou para que essa campanha da memória, da verdade, da justiça tivesse um prosseguimento. Nós queremos, a OAB do Rio de Janeiro exige, nós queremos que Dona Lida possa descansar em paz, sabendo quem colocou aquela horrenda bomba na sua carta. Então, eu acho que, para falar exatamente do que nós vimos aqui dessa campanha, é só continuarmos com ela, e é o que está sendo feito. A OAB está retomando essa campanha com força total e nos colocando à disposição de todos aqueles que vão procurar pela verdade. Bom, gente, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas não saia daí, porque Direito em Debate volta já já, continuando esse tema super importante.